Bom dia, igreja. Sempre com o coração muito agradecido de estar aqui, convite do pastor Roberto. A gente está nessa série que fala sobre contracultura, vivendo com Deus na cidade dos homens. Essa, se eu não me engano, é a terceira ou quarta pregação. Desculpa. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Jeremias. Nós vamos ler um texto bem curtinho, um versículo só. Jeremias 45, versículo 5. Jeremias 45, versículo 5. Antes da gente ler propriamente dito esse texto, eu queria refletir com vocês, antes de entrar em Jeremias 45, 5, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre cultura. Porque se a gente está falando de contracultura, é importante a gente, pelo menos, estabelecer um piso, um lugar comum da onde a gente vai sair para falar de contracultura e cultura. Saber o que a gente está falando quando fala de cultura. E quando a gente usa essa expressão cidade de Deus, cidade dos homens, que é o que está na essência do nome da série, do título da série que o pastor Roberto sentiu no coração de passar para a nossa igreja, isso começou lá em Agostinho, o Santo Agostinho mesmo. Eu estudei no Santo Agostinho, tem um colégio aqui, aquele que a igreja católica chama de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus. O que ele queria passar com esse conceito, com essa ideia? Ele queria passar uma ideia sistemática, ele queria sistematizar um conceito que já está na Bíblia, uma tensão que já está presente nas Escrituras. Que tensão é essa? A tensão entre Babilônia e Jerusalém, entre carne e espírito, entre mundo e reino de Deus, entre Caim e Abel. São todos conceitos que você já ouviu falar, não já? Você já ouviu uma pregação ali, uma pregação aqui, você já leu num texto da Bíblia aqui, num texto da Bíblia ali. Todas essas tensões, que eu estou relatando para vocês. E Agostinho, ele tem uma ideia de que a diferença e a distância entre essas duas cidades, a cidade de Caim, a cidade de Abel, tudo entre aspas, né? A cidade de Babilônia, a cidade de Jerusalém, a cidade da carne, a cidade do espírito, ele tem essa ideia de que a distância entre essas duas cidades não é só geográfica, nem só política, ela é uma distância ontológica, ela é uma distância litúrgica, ela é uma distância espiritual, ela é uma distância dos afetos. O que separa essas duas cidades está muito além daquilo que a gente enxerga com os olhos. Por quê? Porque ele diz que cada cidade dessas nasce de um amor dominante. O amor dominante da cidade dos homens é a busca da própria glória, é a busca do próprio poder, é a busca das posses, da propriedade. E o amor dominante da cidade de Deus é a graça, é a misericórdia, é a glória de Deus, é a humildade, é a esperança eterna. Então a cidade de Deus, ela tenta reorganizar esses afetos, ela tenta reorganizar o nosso amor dominante para que Deus seja o centro. E quando a gente fala de cultura, a cultura não é só música. A gente gosta, né, de segmentar as coisas. Eu sou cristão, logo eu não vou ouvir música secular, porque eu sou crente, eu só vou ouvir música gospel. A gente gosta de segmentar a cultura, achando que cultura é só o valor que eu transmito com a minha vestimenta, com a minha roupa. A gente gosta de dizer que cultura é a linguagem, se eu falo palavrão, se eu não falo palavrão. O meu comportamento. Mas cultura está muito além disso. A cidade dos homens, ela tenta impregnar na gente uma cultura, um jeito de ser sociedade. E a gente, sem perceber, meio que por osmose, a gente vai aprendendo desde novinho a cultura da cidade dos homens. A cidade dos homens vai tentando ensinar para a gente o que a gente deve gostar, o que a gente deve amar, o que a gente deve desejar. Onde que eu devo dar atenção, para onde eu devo dar atenção, o que eu acho normal, o que eu acho bonito, o que eu acho belo, o que eu devo temer, o que eu devo perseguir na minha vida como sonho. A gente desde pequenininho vai nascendo com vai crescendo com essas coisas, e esses valores vão sendo embutidos na gente. É uma escola, uma faculdade invisível de valores, é uma liturgia silenciosa que vai entrando no nosso coração. E se a gente não para um dia e fala assim, peraí, isso que eu estou sentindo, esse desejo que eu estou tendo, esse sonho que eu estou ansiando, ele está vindo da onde? Que amor dominante está direcionando esse meu afeto? Então, toda cultura, ela carrega um pseudo-evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que toda cultura tenta orientar os nossos desejos, e quando orienta os nossos desejos, ela tenta construir em nós
um caminho próprio de salvação, sem Deus. Se a gente parar para enxergar cultura, esse lugar comum, para a gente começar essa reflexão, como um lugar dos afetos, de amores dominantes que eu tenho, e que a cidade dos homens me ensina que é aí que eu vou obter a minha salvação pessoal, a minha glória, a minha vaidade, a minha conquista, o meu poder, esse pseudo-evangelho que a cidade dos homens me oferece, ele não tem nada a ver com o que a cidade de Deus me oferece. É por isso que o evangelho, ele é, pela essência, contracultural. O evangelho tem que ser contracultural, porque é o evangelho que vem em mim e vem em você, nesse despertar, ele desperta a gente por dentro, para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa olhar para si mesmo e dizer assim, de onde que está brotando isso que está aqui dentro de mim? Então, quando a gente está falando de cultura, eu não queria que você, porque é uma tentação nossa, que você falasse assim, bom, hoje a reflexão na igreja, na Plena Rio, é sobre cultura. Logo estamos falando de valores morais, logo estamos falando de cultura um pouco legalista, estamos falando de família, estamos falando de sexo, estamos falando de dinheiro, estamos falando de bandeiras. Eu não queria que você tivesse isso na sua mente hoje. Eu queria que você tivesse na sua mente hoje, quando nós falamos que o evangelho é contracultural, que você carregasse consigo o conceito de que nós estamos falando de organização e reorganização de afetos. E todos nós temos, independente da bandeira que a gente levanta, da bandeira que a gente acredita que é certa, independente da bandeira que a gente acredita que a ideologia A, B ou C defende que tem a ver ou não com o evangelho, porque o evangelho está para além das ideologias. Toda ideologia ela tem elementos que carregam aspectos da cultura, dos afetos, dos amores dominantes, e, obviamente, alguns aspectos dessa cultura dominante, dessa ideologia, vão conversar com Jesus, vão conversar com o Evangelho. Outros, obviamente, não. É por isso que quando a gente está em ano eleitoral, eu prometi para mim que eu não ia falar de eleição, mas eu já estou falando. A gente está em ano eleitoral. Já está começando essa coisa doida da igreja. E me perdoem dizer coisa doida da igreja, mas é coisa doida da igreja. Porque uns levantam uma bandeira de um lado, outros levantam uma bandeira de outro, e ninguém senta para conversar e fala assim, o que Jesus pensa sobre essa bandeira e sobre aquela outra bandeira? E aí, meus irmãos, esse é o nosso desafio. Eu não queria que você pensasse em bandeiras hoje. Tá? Aqui eu paro de falar de eleição. O evangelho é inevitavelmente contracultural. E o reino de Deus, a cidade de Deus, ele vem confrontar e reorientar os nossos desejos desordenados. Eu e você, a gente não é tentado por nada que a gente não deseja. Pode parecer óbvio isso, mas é um óbvio bom de lembrar. Nós só somos tentados por aquilo que desejamos. Se eu não desejo, eu não sou tentado. A tentação, ela não cria o ídolo dentro da gente. Na verdade, ela chama o nosso ídolo pelo nome. Ela fala assim, olha, você está sendo tentado por isso aqui, porque você tem um ídolo no seu coração e você está desejando isso aqui. E é isso que o evangelho vem revelar para a gente. Olha, tem um amor desordenado aqui. Isso que você chama de glória, de sucesso, de felicidade, de conquista, de meritocracia, de você subiu na vida, de você conseguiu, você alcançou. Isso tem um nome, isso é um ídolo. E isso pode estar sendo um pseudo-evangelho na sua vida para que você destrone Deus do seu coração e entronize esse ídolo no lugar de Deus. E o desejo, ele tem uma coisa nefasta com a gente, que ele nos humilha. Tem uma reflexão do Schopenhauer que ele diz isso. O desejo pode nos humilhar de duas formas básicas. Ou negando-nos a realização do desejo, quando a gente não consegue realizar aquilo que a gente acha que tanto quer. Mas ele também pode nos humilhar de forma pior, diz ele, quando ele deixa que a gente realize. Por quê? Por que a gente é humilhado? Se a gente não realiza, a gente se sente humilhado. E se a gente realiza também, a gente se sente humilhado. Por quê? Porque esse conflito, essa dialética entre a ânsia de ter, eu canalizo minha vida toda, eu oriento minha vida toda para ter o que eu quero ter, o que eu acho que eu quero ter, entre a ânsia de ter e do outro lado, o tédio de possuir. Já pararam para pensar nisso? Isso é uma coisa que a gente tenta educar nossas filhas, eu tenho 2 filhas desde cedinho, e a gente não tenta não subestimá-las. Quem tem filho sabe, está toda hora pedindo um negócio novo, toda hora pedindo uma coisa nova. Eu quero isso, eu quero muito isso. Ai, se eu tiver isso, nossa, se eu tiver isso, papai, se eu tiver isso, mamãe, vai ser muito legal para mim, não sei o quê. E aí tenta argumentar, usar todos os argumentos possíveis para ganhar aquilo. Teve um belo dia que a gente parou, e antes de dar a bendita coisa que ela estava querendo, que as duas estavam querendo, a gente conversou, olha,
a gente vai ver se vai dar, a gente vai juntar dinheiro para ver se consegue comprar, a gente vai trabalhar, mas olha, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Vocês sabiam que assim que vocês ganharem isso que vocês estão pedindo, que vocês estão implorando para ter, vai passar uns dias, vão passar umas noites, e vocês não vão mais nem ligar para o que vocês pediram, e vocês vão estar querendo outra coisa que vocês ainda não têm. Por quê? Porque o que enche o nosso coração de sentido, de propósito, de sentido, de valor, não são as coisas. O que enche o nosso coração de propósito, de valor e de sentido é o Criador dessas coisas. E esse é um raciocínio que ela já tem. Por quê? Porque é algo que o Evangelho revela para a gente que a gente precisa acordar. Isso serve para os adultos. Adultos são pequenas crianças. Nós temos afetos desordenados. Temos afetos que precisam ser orientados. Então o Evangelho ele não muda só aquilo que a gente faz. Muito mais do que isso. O Evangelho muda aquilo que a gente ama. E o problema do mal não é apenas da maldade moral. O mal, por essência, ele perturba a ordem criada de Deus. Ele gosta, ele tem prazer em tornar caótico toda a ordem que Deus estabeleceu na criação. Então você quer identificar uma cultura da cidade dos homens, perversa, que orienta afetos de forma invisível, numa liturgia silenciosa? Faça essa pequena pergunta. Onde que nas minhas relações familiares o mal está tendo prazer de perturbar a ordem de Deus? Onde que na minha relação com aquelas pessoas que me servem no meu dia a dia, a pessoa que me ajuda em casa, a pessoa que me ajuda no trabalho, a pessoa que me ajuda na rua, onde que o mal está tendo prazer em reorientar e restabelecer o caos onde Deus tinha planejado ordem? Porque o mal desloca o centro. O mal desloca o centro do que deveria girar em torno de Deus, ele passa a girar em torno do ego. O que deveria ser adoração, o mal transforma em autopromoção. Não foi essa a queda de Satanás? Foi o primeiro ser na história a transformar a adoração em autopromoção. Glória de Deus em vaidade humana. Então, gente, o mal desorganiza, o mal desorienta. Agora, a gente vive um evangelho que é por essência contracultural. A gente vive um evangelho que não permite que o mal faça tudo o que ele quer. Tem muita gente que diz que não acredita em Deus justamente por causa do mal. Vocês já ouviram esse raciocínio sequencial? Eu não acredito em Deus porque se Deus existisse não teria tanto mal no mundo. Aí você para pensar e fala assim, peraí, o Evangelho não ensina a gente também a acreditar que Deus existe justamente porque também existe muito mal no mundo? Porque se você parar para pensar, o mal ele respeita as pessoas, o mal ele respeita as coisas, o mal ele respeita a ordem? Não. Então por que o mal não tomou conta de tudo que existe? Por que o mal não dominou tudo? Porque a gente crê que existe alguém, uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, que fez assim, basta, tem um limite para o mal, que resiste ao poder desse mal de tornar tudo caótico. Não é porque o ser humano, se você perguntar para o ChatGPT, em tempos de inteligência artificial, porque se o mal não respeita nada nem ninguém, por que o mal não domina tudo que tem, e o mal não é a única realidade que existe, o ChatGPT vai te dizer assim, eu fiz esse teste no ChatGPT e no Gemini, ele vai dizer assim, porque as organizações humanas, as instituições, se unem e juntam forças para combater desigualdade? Eu falei, meu irmão, não é isso. O ChatGPT não recebeu a revelação de Deus. É porque existe alguém que disse basta e que não permite que as portas do inferno prevaleçam contra a igreja. Com base nisso, eu queria que a gente abrisse, mais uma vez, agora sim, o texto de Jeremias 45, 5. Eu vou ler. Isso é Deus dizendo para Baruque, tá? A gente vai ver isso ao longo da exposição do texto. E você, está buscando coisas grandiosas para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre todo este povo, declara o Senhor. Mas aonde quer que você vá, eu deixarei que escape com vida. Vou voltar para a primeira pergunta. E você? Está buscando coisas grandiosas para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre todo este povo, declara o Senhor. Mas aonde quer que você vá, eu deixarei que escape com vida. Palavras duras, né? Firmes, difíceis de ouvir. Difíceis de ouvir de um ser humano, quanto mais de Deus. O texto aqui está num período histórico de mais ou menos 600 a.C. O rei dessa época era o rei Joaquim.
Jeremias 4:1, quando fala que Jeremias pregou e profetizou no ano do rei de Joaquim, no 4º ano, ele passa um contexto de Jerusalém que tem muito a ver com o que o pastor Roberto aqui falou no momento de louvor. Ele disse que a gente corre o sério risco dos nossos lábios adorarem a Deus e o nosso coração, o nosso centro volitivo, o nosso centro das nossas vontades, das nossas emoções e dos nossos afetos estarem distantes de Deus. Então a gente é capaz de falar algo com a boca e o coração está fazendo outra coisa. Jerusalém estava exatamente assim. Jerusalém estava de pé fisicamente, mas espiritualmente ela estava em ruínas. A cidade já estava morta espiritualmente. O templo ainda funcionava, as pessoas continuavam indo ao mercado fazer compras, continuavam criando suas coisas em casa, trocando. A cidade ainda parecia normal, mas espiritualmente a cidade já estava morta, porque era uma cidade idolátrica, que tinha abandonado Deus, trocado por Baal e outros deuses. Era uma cidade corrupta. A corrupção tinha se alastrado na sociedade. Era uma sociedade injusta, que vendia justiça, que maltratava os pobres, explorava os pobres. E Jeremias, ele já vinha profetizando há mais ou menos uns 20 anos para essa cidade. E ele dizia assim: olha, Jerusalém, capital de Judá, abra os seus olhos. Vocês estão construindo casas sobre um alicerce rachado. Vocês estão construindo casas sem fundamento. E depois desses 20, 21 anos, Jeremias ainda ia pregar por mais uns 19, 20 anos. Ele pregou todo mais ou menos uns 40 anos. Até Jerusalém ser invadida lá em 586 a.C. Então a gente está falando aqui num momento que a gente ainda está em 605 a.C. E vem essa palavra de Deus a esse homem. É exatamente nesse momento, em 605 a.C., que vem a palavra de Deus a Baruque. Ele encontra Baruque e diz assim, por meio de Jeremias, e diz: Baruque, o que você está buscando? Você está muito preocupado consigo mesmo, eu estou percebendo isso. Mas não busque coisas grandes para você. Não busque, essa cidade vai ser arrasada. Essa cidade está longe de mim, essa cidade está se autodestruindo. Mas aonde você quer que vá, aonde quer que você vá, me perdoa, eu vou deixar que você escape com vida. O que a gente pode tirar para a gente de aplicação desse texto? Sob a ótica da contracultura do Evangelho. Primeira reflexão que eu peguei para a gente fazer junto é que estar perto de Deus e das coisas de Deus não é o mesmo que estar rendido ao Deus dessas coisas. Por que eu estou falando isso como primeira reflexão desse nosso momento aqui hoje? Porque Baruque era um escriba. Isso é a primeira parte mais desconfortante para mim, assim, desconcertante. Porque quando a gente vê Deus aplicando uma palavra de juízo, de correção, de reorientação dos afetos, para um rei perverso, para um idólatra, para alguém que fez o mal, a gente até fica feliz, não fica? Tipo o super-homem derrotando o inimigo lá no filme, no final. Tipo o Batman fazendo justiça, fala assim, merecia mesmo, ainda bem que Deus é justo. Mas Deus está falando aqui com um escriba, com uma pessoa que fazia a obra de Deus, uma pessoa responsável por escrever nos rolos a história, por escrever nos rolos as lágrimas de Jeremias. Jeremias era um profeta do Senhor. Então a gente não está falando aqui de alguém que era passivo, de alguém que não estava nem aí para Deus. A gente não está falando de alguém que é alheio à vontade de Deus. A gente está falando de um escriba, de Baruque, de alguém que servia a Deus e que estava dentro da obra, acompanhando Jeremias. Ele não era um espectador ocasional de crise. Tem gente que é só espectador ocasional de crise e de fofoca, adora, né? Ele não era isso. Ih, a cidade vai ruir. Bem feito. Não, ele era um cara que sofria. Ele era um cara que se alimentava das lágrimas que caíam dos olhos de Jeremias e escrevia essas lágrimas no rolo. Era um escriba que o coração sofria com o povo e com o juízo que estava vindo sobre o povo. Baruque era essa mão que escrevia as lágrimas. E mesmo assim, mesmo dentro da obra, Deus visita essa pessoa e fala assim: Baruque, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho que as lágrimas que você escrevia viraram apenas um movimento repetitivo, manual, a que você se acostumou. E você hoje só escreve, você está ficando com o seu coração distante. E eu estou vendo que você está com o coração tão distante a ponto de querer construir algo para si, quando você sabe que a cidade está prestes a ruir.
Você está pensando só em si. Você está na cidade dos homens, porque a cidade dos homens, ela sempre pergunta para a gente, tem uma pergunta que a cidade dos homens faz todo dia para mim e para você. Você já se tornou alguém? Você é alguém digno de respeito, digno de valor, digno de ser valorizado? E a gente não sabe o que se passou no coração de Baruque exatamente. A gente não sabe, mas a gente tem um sinal que ele estava pensando coisas grandes demais. E diante dessa pergunta da cidade dos homens, a gente tende a querer responder também, falar assim, não, eu ainda não fiz meu nome não, ainda não fiz minha marca pessoal, mas eu vou conquistar algo, eu vou conseguir alcançar esse lugar. E quando eu conseguir alcançar esse lugar, o meu nome vai ser respeitado, valorizado, e eu vou olhar para trás e eu vou deixar um legado. Eu adoro ouvir isso, eu trabalho numa empresa. O que eu mais ouço das pessoas, no contexto empresarial, é, eu quero deixar um legado. E, de novo, se o Evangelho não faz a gente questionar as coisas da nossa cultura, da cidade dos homens, a gente acredita nessa história e acha isso bonito. Meu irmão, que legado. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar do meu nome. Ninguém nem vai saber que você existiu, nem a sua família. Para a gente conseguir lembrar e saber na história da nossa família quem era o meu bisavô, meu tataravô, já é uma luta. Saber onde ele nasceu, qual foi a história de vida dele. Daqui a 100 anos você não vai existir na memória das pessoas. Sob esse aspecto humano, você e eu somos irrelevantíssimos. Que legado. Cidade dos homens. Não tem legado nenhum. Só tem um nome que a cultura não apaga, é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um feito que o mundo não derruba, a cruz do Calvário e a ressurreição no terceiro dia. O resto, meu irmão, é resto. O que você consegue na sua vida é bênção, é glória de Deus, não é glória sua. E mesmo assim, vai passar. Eu e a Rebeca, a gente mora num andar alto. E a gente gosta de olhar as casas lá embaixo. E tem uma casa que o cara gostava muito de jogar tênis, só pode ser, porque ele tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Ele construiu, imagina que o terreno é isso aqui, tá? Ele construiu a casa dele aqui, e aqui ele fez uma quadra de tênis gigante. Aí todo dia estava o cara lá jogando tênis, todo dia o cara jogando tênis, todo dia o cara jogando tênis. Falei assim, nosso cara está aproveitando a vida, né? Provavelmente alcançou um lugar na vida, falou, agora eu vou ter uma quadra de tênis, não vou precisar mais ir para clube, eu tenho um tênis em casa. Aí essa casa foi posta à venda tem 1 ano. A gente falou, putz, essa casa foi posta à venda, não sei o quê. Tá a placa lá. Aí do nada eu passo lá, e a casa foi vendida. E a gente esqueceu esse assunto. Esses dias, eu estava no centro, a Rebeca me escreveu, amor, estão demolindo a casa inteira. Compraram basicamente para comprar o terreno. Meus irmãos, aquela quadra de tênis que o cara sonhou por anos, virou terreno baldio, virou terra, para a realização do sonho de uma outra pessoa. Percebe? É casa construída na areia, o vento leva. Agora, o que Cristo conquistou por nós, ninguém leva. Ninguém leva. Com base nisso, sempre que Deus identifica uma busca por grandeza pessoal dentro do nosso coração, Ele quer tratar a gente. E essa é a aplicação da primeira reflexão. Para que você está dedicando a sua vida? Para que você está dedicando o seu coração? Você está perguntando no seu coração e eu no meu, o que eu vou ganhar com isso? Isso pode ser aqui dentro do reino de Deus, pode ser dentro da obra. Eu posso estar aqui falando com vocês e no meu coração está sendo alimentado assim, eu vou falar lá na igreja hoje, o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar elogios? Vou ganhar, quem sabe, talvez um dia, um lugar na igreja para eu trabalhar na igreja? Ou você pode estar ajudando qualquer pessoa na rua, você pode dizer, o que eu vou ganhar com isso? Será que alguém me viu? Será que eu quero chegar e contar para alguém que eu fiz uma boa obra? Se essa pergunta brota no meu e no seu coração, o que eu vou ganhar com isso? Alguma coisa tem muito errada dentro da gente. Porque o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Ele ensinou que se a gente quer ganhar a nossa vida, a gente tem que aprender a perder a nossa vida e não a ganhar. Difícil isso, né? E aí Deus dá essa resposta decepcionante para Baruque. Além de Deus encontrar Baruque no lugar da grandeza pessoal dele, Deus dá uma resposta totalmente decepcionante, porque Ele fala assim, Baruque, olha só, você está querendo comprar uma casa num tempo que a coisa vai ruir. Eu estou preocupado com a cidade,
com o coração do povo, e você está pensando em crescer conquistas pessoais para você, em ter coisas grandes para você. Mas, Baruque, eu vou te dizer uma coisa, este não é um tempo de você construir sua carreira, este não é um tempo de você pensar o que você vai ganhar com isso, este não é um tempo de você buscar grandeza, porque eu estou abalando, eu estou julgando uma nação inteira. Até isso é belo em Deus, né? Porque Ele está abalando e está julgando uma nação inteira, mas Ele se preocupa em visitar uma pessoa, para tratar o coração dessa pessoa. A contrário senso, a gente pode ler isso aqui de outra forma, a gente pode ler assim: busque me engrandecer em tudo que eu fizer, por meio de você. Em vez de buscar coisas grandes, busque engrandecer o Deus que é grande em todas as coisas que você fizer. Sejam as pequenas, sejam as grandes coisas. Porque, meu irmão, as coisas que a gente valoriza e a gente às vezes acha grandes, são pequenas aos olhos de Deus. E as coisas que a gente julga pequenas e ínfimas e insignificantes, aos olhos de Deus, muitas vezes são grandes, são valorosas. É por isso que essa dinâmica do que eu valorizo na cidade dos homens nunca vai corresponder exatamente ao que Deus valoriza na cidade dele, porque são outros valores. Deus não está proibindo aqui e dizendo que o problema é você construir, é você sonhar. Não é isso. O que Deus está tratando aqui é o seguinte: você não tem problema nenhum em olhar para uma escada grande, eu quero chegar naquele último degrau. O problema aqui é, Baruque, Fernando, ele está tratando a nossa ambição. Ele está tratando a reordenação dos nossos afetos, dos nossos amores. E podem ser os desejos, a gente sempre fala isso aqui, podem ser os desejos mais legítimos, mais justos. Não se trata disso, se trata de desejos desordenados dentro da gente. Se a gente está buscando significado, segurança e identidade em Deus ou nas coisas que Deus criou. Quando a gente é pai e mãe, a gente sente isso muito perto, né? Muito forte. Existe uma tentação muito grande da gente colocar todo o nosso afeto no nosso filho e transformar o nosso filho na nossa razão de existir. Quem já é pai e mãe aqui, quem já passou por essa bênção e por essa transformação pessoal, porque exige muito da gente, sabe que apesar de tudo que acontece, você olha para aquela criatura e fala assim: isso aqui saiu de mim? Isso aqui saiu de um relacionamento de amor? O que dá vida para isso aqui? Está crescendo, está se desenvolvendo, está ficando inteligente, está fazendo pergunta que eu não sei responder. Você olha para um filho, você fala assim: cara, o que é isso? É obra de Deus. E aí você vê aquela criatura e fala assim: ela não é merecedora de todo o meu amor, ela é merecedora da minha vida. Eu vou me dedicar para essa pessoa se transformar em quem Deus quer que ela se transforme. Até uma coisa boa como essa pode reorganizar e desorientar os meus afetos. E eu posso destronar Deus e começar a adorar minha filha. Olha que loucura. Esse é o nosso coração, gente. Esse é o nosso coração. E aí o que vai acontecer? Quando minha filha casar, minhas filhas casarem, tiverem as famílias delas, eu vou perder a minha identidade? Eu vou perder o valor? Eu vou olhar para a Rebeca e falar: e agora o que a gente faz? Da vida? Eu acho que por uns dias eu vou. Mas logo, logo, Deus vai ter que me lembrar, e já tem me lembrado, falar assim: a sua vida não se resume às suas filhas. A sua vida existia antes, existiu durante e vai continuar existindo depois. Transforme as suas filhas para elas navegarem em mares abertos, sem você. Eduque as suas filhas para que elas consigam fazer isso. E a gente vai para a terceira aplicação, que eu acho maravilhosa. Deus escreve um futuro onde você e eu só enxergamos um fim. Deus escreve um futuro onde você e eu só enxergamos um fim. A gente falou que a gente estava aqui em 605 a.C., né? Quando Deus visitou o coração de Baruque. 18 anos depois, e a gente pula para 587 a.C., Deus fez o que aos nossos olhos, na cidade dos homens, é uma grande loucura. Deus chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, eu estou falando para você há um tempão que a cidade vai cair, né? A Jeremias: tá sim, Senhor.
Então, esse tempo está chegando. Ano que vem não deve passar, não. Em 586 a.C., a cidade ruiu, foi invadida, foi incendiada, foi aniquilada. E aí você sabe o que Deus pede para Jeremias? Ele fala assim, você vai comprar um terreno, você vai comprar um campo de um primo seu. Um primo seu vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu estou precisando que você compre uma terra minha, um terreno meu, e você vai comprar, porque você é descendente dele, é parente dele, e você tem o direito de resgate. Pelas leis da época, ele tinha o direito de resgate, o dever de resgate daquela propriedade. E aí Jeremias vai e compra o terreno. Numa cidade que ia ruir um ano depois. Tem tudo a ver com a cultura do mercado imobiliário, não tem? Quem trabalha com imóveis aqui. Você sabe que uma cidade vai ser aniquilada, vai ser invadida. Aí você vai e compra um terreno para resgatar de um parente seu. Você quer comprar onde tem potencial de valorização, onde tem sonho de grandeza. Você quer comprar onde sabe que o entorno é bom, que é seguro, não um lugar que vai ser queimado, invadido, que você não sabe nem qual vai ser o futuro. O que é o mercado imobiliário num lugar onde você não sabe o que vai ser o futuro daquela região? Mas na lógica do mercado imobiliário de Deus isso funciona. E Jeremias foi lá e comprou. Jeremias estava preso nessa época. Estava preso no palácio de Judá. Por quê? Porque o rei nessa época já era outro, era o rei Zedequias. E Zedequias cansou de ouvir Jeremias falando assim, Zedequias, você vai cair. Cansou de ouvir Jeremias falando, Zedequias, você vai cair. Zedequias, o coração desse povo, dessa cidade está longe de Deus. Eu estou pregando isso há 40 anos, vai chegar, e já está chegando, e já chegou. Zedequias cansou e mandou prender Jeremias no Palácio Real de Judá. E aí lá em Jeremias 32, a gente não vai ler aqui, mas está esse contexto. Deus fala para Jeremias, olha, compre a propriedade lá em Anatote, porque você tem o direito de posse de resgate, o primo dele apareceu. E aí Deus falou assim, ó, coloque a escritura e os documentos em vasos de barro, coloque os documentos comprobatórios dessa aquisição num vaso, para que se conservem por muitos anos. E aí o que Jeremias faz? Jeremias entregou a escritura para quem? Para Baruque, que era o escriba. Eu fico pensando o que passou no coração de Baruque, a gente não sabe também, né? Mas o cara que há 18 anos tinha sonho de grandeza, 18 anos depois a gente não sabe como estava o coração dele, o fato é que ele continuava na obra, ao lado de Jeremias, e aí ele vê Jeremias preso comprando um terreno. E ele ainda foi o mandatado a guardar a escritura num vaso de barro. Jeremias comprou um campo 18 anos depois, não porque o mercado estava promissor, mas porque ele tinha o direito e o dever de posse de resgate. Provavelmente porque o primo dele estava em alguma situação de dificuldade, de pobreza financeira, a gente não sabe, mas esse direito de resgate era usado nesses casos. E aí o parente tinha o dever de resgatar. Jeremias faz isso e compra esse campo. E o que a gente aprende com isso? Que nessa grande loucura, que parece uma loucura na cidade dos homens, é o que Deus diz lá por meio de Jeremias, nos versículos 43 e 44 do capítulo 32, ele diz assim, eu estou mandando você fazer isso, porque eu, apesar de estar abalando essa terra, apesar de estar trazendo essa cidade a juízo, apesar de estar tratando o coração desse povo que me abandonou e trocou por outros deuses, eu vou dar a última palavra. E um dia ainda se comprarão casas, ainda se comprarão campos e ainda se comprarão vinhas nessa terra. Eu vejo um futuro nessa terra. Essa terra onde ninguém quer comprar nada, onde ninguém vê um futuro, eu vejo um futuro. Eu vejo um futuro em vocês. E Deus continua dizendo, ele diz, eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vocês vivam em segurança. Eu darei a vocês um só pensamento, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu farei com vocês uma aliança permanente e eu vou plantar vocês firmemente nessa terra. O que Jeremias estava fazendo ali? Ele estava fazendo um sinal profético de algo que Deus faria com aquele povo que ele escolheu, com aquela cidade e comigo e com você. Onde a gente não vê um futuro, Deus escreve um futuro. Onde a gente não vê mais página para ser escrita no livro da nossa vida, Deus faz brotar folha em branco e escreve o que Ele quer escrever. Porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da minha e da sua história. Desculpa dar mais um exemplo das minhas filhas, mas eu vou dar mais um.
Ontem à noite a gente chegou tarde em casa, a gente viu aquele jogo inominável da seleção. Não vou nem adjetivar aqui. A gente chegou tarde em casa e a Gigi, minha filha mais nova, está numa fase que está gostando de jogar ping-pong. Aí a gente comprou umas redinhas dessas, botou numa mesa lá só para ficar fingindo que está jogando ping-pong, brincando, ela está adorando. Era 10h30 da noite, eu doido para dormir. Eu falei, gente, vamos chegar em casa, vamos dormir em 10 minutos. Sonho de pai, né? Chegar em casa, 10 minutos, todo mundo na cama, escovar o dente, não sei o quê. Cara, ela começou. Papai, vamos jogar ping-pong, 10h30 da noite. Aí eu surtei. Eu falei, surtei do meu jeito, né? Eu falei, filha, não tem condições, são 10h30 da noite. Vocês precisam dormir, depois vocês acordam todas cansadas. A gente vai para a igreja. Não dá. A gente está cansado de chegar atrasado na igreja. Não tem um domingo que eu chego na hora. Tadinha, nem a culpa só delas, a culpa é minha também. Enfim, deu uma mini surtada. A Gigi, tadinha, obedientezinha, foi, escovou o dente, fez xixi e deitou na cama aos prantos. Mas estava chorando de soluçar. Soluçar. Eu ouvi aquilo de longe, eu falei, ai, Senhor. Fiquei com o coração na mão, sabe? Aí eu falei assim, se eu for lá agora e chamar ela para jogar ping-pong, eu acho que ela vai surtar do outro jeito, né? Vai ficar feliz da vida. Eu falei, fui lá, e ela estava soluçando. Quando eu entrei no quarto, ela nem entendeu o que eu fui fazer no quarto. Ela tomou um susto assim, continuou chorando, virou de lado, não queria falar comigo. Eu falei, Gigi, você já fez tudo o que tinha para fazer? Ela falou, fiz. Não foi bem desse jeito, né? Foi, fiz, soluçando. Eu falei, então vem com o papai. A gente vai jogar ping-pong. Na hora que eu falei isso, a lágrima secou. Ela olhou para mim, o que está acontecendo, né? Com aquela cara assim, o que está acontecendo? Estendeu os braços para eu pegar ela no colo e foi comigo sem meio que acreditar o que estava acontecendo. Chegou lá, na mesa de jantar, que a gente botou a rede para jogar ping-pong, ela virou adulta. Estava rindo, estava feliz, estava maravilhada, não estava acreditando no que estava acontecendo. Aí quando eu estava refletindo nessa reflexão de hoje que a gente ia fazer, eu pensei assim, não é isso que Deus faz com a gente? Eu, de alguma forma, sem pensar, dei um juízo. Esse juízo de não jogar ping-pong quando não é a hora devida, fez ela se contorcer, ficar com o coração triste, se quebrantar, ficou até magoada comigo. E ela não via mais futuro naquela noite a não ser dormir. E aí, de repente, eu apareci lá e falei, porque eu me comovi com o choro dela, questionei também e tudo, falei, vamos lá, escrevi um futuro onde ela não via mais futuro. Se a gente que é imperfeito faz essas coisas com os nossos filhos, a quem a gente ama, quanto mais o Pai dos Céus não fará comigo e com você. Quanto mais o nosso Pai dos Céus não fará comigo e com você. Amém? Então, meus irmãos, quando tudo aponta para o fim, lembre-se que quem dá a última palavra é Deus. Quando tudo está sendo aniquilado na sua vida e você não vê futuro, pense que quem escreve o futuro é Deus. Lembre-se do campo que Jeremias comprou. Ele tinha um direito de resgate. Ele tinha um direito de propriedade. Mas mais que isso, lembre-se que Jesus resgatou a mim e a você. Assim como Jeremias pagou o preço pelo campo, Jesus pagou o preço por mim e por você, porque eu e você somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. E se Ele resgatou pelo sangue dEle, não existe nada nesse mundo, nem nada nessa terra, nem principado, nem potestade, nada que nos arranque e nos separe do amor de Deus. Você crê nisso? Amém? Queria orar com você. Queria que você baixasse sua cabeça para a gente conversar com Deus. Pai amado, obrigado por essa tua palavra, obrigado por que a tua palavra é linda, é bela, fala ao nosso coração, transforma o nosso eu, questiona os nossos afetos, muda os nossos valores, reorienta aquilo que precisa ser reorientado, desordena o que precisa ser desordenado dentro da gente para que a gente ganhe ordem de novo. Pai amado, eu te peço por mim, eu te peço pelos meus irmãos. Não permita que o nosso coração vive na cultura da cidade dos homens. Não permita que o nosso amor dominante seja nada criado por ti.
Não permita que a gente resuma o Evangelho a bandeiras do lado A ou do lado B. Senhor, faz a gente viver o Evangelho da cidade de Deus, no nosso dia a dia, com as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Pai, obrigado pela analogia do campo de Anatote, que Jeremias pagou o preço e resgatou, porque ele era parente, era o dever dele, era o direito dele. Obrigado, Pai, porque isso mostra para nós que Cristo, de uma forma muito mais perfeita, resgatou a gente do pecado, da morte, do juízo. Obrigado, Pai, porque a gente também estava perdido, a gente também não tinha futuro, e o Senhor veio e em Jesus nos salvou de nós mesmos, nos resgatou da perdição, nos tirou do exílio, nos trouxe de volta para casa. E obrigado, Pai, porque você não abandona aquilo que você decidiu amar. E você decidiu amar a gente. Você decidiu me amar, você decidiu amar cada um dos meus irmãos. Obrigado porque Jesus, o nosso irmão mais velho, Pai, o teu filho único, veio nos resgatar e pagar o preço do campo que estava perdido, do coração que estava desorientado, da vida que não via mais sentido em viver. Obrigado, Pai, porque assim como a cruz parecia o fim, e assim como a Jerusalém naquela época também parecia que seria o fim, o Senhor no terceiro dia vem e faz novas todas as coisas, o Senhor enxuga a lágrima dos nossos olhos, e o Senhor, como um ato profético, faz a gente crer que um dia não haverá mais lágrima, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas já vão ter passado, e a gente vai estar contigo. Ajuda o meu coração e o coração dos meus irmãos a não se prender a nada dessa terra. Ajuda o meu coração e dos meus irmãos a não fazer da missão um meio para a gente atingir os fins que a gente quer. E principalmente, Senhor, transforma o meu coração e o coração dos meus irmãos, para a gente não passar a vida de forma leviana, e para a gente não dedicar o nosso coração aos ídolos dessa terra. Faz a gente se lembrar que o Senhor não abandona aquilo que o Senhor decidiu amar, e que a gente é amado por Ti. Em nome de Jesus, cuida dos nossos sonhos, cuida dos nossos afetos, e ajuda a gente a viver na cidade de Deus, para a honra e glória do Seu nome. Amém.